E agora, gente boa, é o Evangelho de Cristo Jesus, é o Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho desse amor eterno, maravilhoso. E eu quero ler para nós hoje o texto que o Braulio vai mostrar para a gente, aí em Efésios. Nós temos alguns textos para lermos. Primeiro no capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, verso 20. Que nos diz, olha só, 20 e 21, diz que, na realidade, o poder que o Pai exerceu, na eficácia do seu poder, na expressão da sua glória, na grandeza da sua energia, da sua energeia, que é o poder operativo, da força do seu Kratos, que é esse poder que estabelece e suporta todas as intensidades, o poder que o ressuscitou de entre os mortos, que é aquele poder que levanta como um Atlas o mundo inteiro nas suas mãos. É a palavra usada aqui para caracterizar o poder que o ressuscitou de entre os mortos. Cada palavra grega que Paulo usa caracteriza uma força de energia, conhecida pelos humanos, seja força física, seja força energética, a força de um dunamis, forças distintas que a humanidade já conhecia, energias diversas. Ele usou todas elas que estavam acessíveis no ambiente de versatilidade linguística e sinônima e semântica dele, para dizer, olha, todas as formas de poder concebíveis estão presentes de natureza e em forma de densidade absoluta, como se fosse aquela ervilha primal, como se fosse a singularidade absoluta antes da matéria e do espaço-tempo explodirem, criando esse universo que a gente chama de infinito. Tudo estava reduzido a algo inconcebivelmente inconcebível e denso. Pois a força de todos esses poderes que explodiram e criaram todos os fenômenos do universo, Paulo diz, é a força que habita Cristo Jesus. Porque é dele e é nele que tudo existe, tudo foi criado. Tudo foi feito por meio dele, para ele, tudo existe nele, pois nele nós nos movemos, existimos e respiramos, tudo está nele, nele tudo subsiste. Paulo usa todos os recursos linguísticos do grego para dizer ali em todas as formas concebíveis de energia. São todas elas adensadas como o poder que o Pai fez habitar nele. E aí ele chega no verso 20, com essa descrição que a manifestação suprema desse poder foi a ressurreição dos mortos, que colocou o Cristo de Deus, o Cristo eterno, o Cordeiro metafísico, antes de haver qualquer existência mensurável, quantificável, esse expressar arquetípico da sacrificialidade do amor de Deus explodindo-se, morrendo para criar todas as coisas. Ele diz que esse mesmo poder criador é o que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, fazendo-o, preste atenção, fazendo-o assentar-se à sua direita,
Senta aqui, meu filho. Isso é uma linguagem antiga, uma linguagem. Deixa eu ajeitar aqui. Uma linguagem bem antiga para descrever aquela posição da realeza. O lado direito era para quem tinha mais poder, porque a maioria das pessoas é destra, os canhotos são uma minoria na humanidade. Então, a mão da força, da defesa, do ataque, do cetro, de tudo, quase sempre foi à direita. Então, é só uma expressão simbólica, sentar à direita, não é porque tenha nenhum privilégio especial. Eu já vi até gente dizendo, não, eu sou da direita porque Jesus se assenta à direita. Eu digo, cara, eu não quero dizer que você é um ignorante, mas fica pensando na possibilidade de você estar sendo profundamente. Porque sentar à direita não é fazer as coisas certas. Sentar à direita é uma expressão de poder em relação a Deus, usando uma simbolização antiga, de milênios atrás, que hoje em dia já não tem muita significação, a não ser quando você está batendo um papo e alguém diz, e essa pessoa, o que ela é para o fulano? Você diz, ela é o braço direito. Se você quiser exagerar, você ainda diz, é o direito, é o esquerdo, é as pernas, é a cabeça, o fulano sem ela não conseguiria fazer nada. Mas, no mínimo, é o braço direito. E Jesus, nessa simbolização, é colocado à direita do trono, nos lugares celestiais, à direita no poder. Ele é a representação supracósmica, intercósmica, transcósmica, interversica, de tudo que existe do poder de Deus, que não é medido por tamanho de corpos, que são enormes, mas nem sabem dizer eu, não existem para si mesmos. Júpiter não tem crise de solidão ou de alegria, ele não diz eu, não se volta, não tem um loop de consciência pessoal. Você que é um micróbio, eu que sou menos que nada, todavia digo eu sou qualitativamente maior pela minha compreensão de mim, do meu ambiente e pela minha capacidade de inteligência funcional e intuitiva de intuir mesmo aquilo que com o cérebro eu não consigo alcançar, mas com o espírito eu consigo intuir, transcender e depois até apropriar-me de tal compreensão a posteriori. Todas essas coisas estão em Jesus, habitam nele, e ele foi feito como aquele que ressuscitou dos mortos e assentou-se à direita nos lugares celestiais. Aí ele diz, acima de tudo. De tudo. É que cristão tem um mundo muito pequenininho, tem um mundo de ameba. Durante boa parte desses últimos 4 anos, uma quantidade, inclusive, enorme de cristãos e não cristãos, anticientíficos, na realidade, science haters, que ficaram advogando que a Terra era plana. Olha só, meu Deus, não dava nem para conversar com uma pessoa dessa. E Jesus está assentado acima de todas as ciências, todos os saberes, todos os conhecimentos, todos os mundos, todas as forças, nas regiões, nos lugares celestiais, que é uma expressão paulina, para descrever dimensões, camadas e camadas de existência, muito mais do que a teoria das cordas, muitas camadas, muitas civilizações, muitas dimensões, muitos seres feitos de energias diferentes umas das outras, e Jesus acima de tudo,
Diabo é bobagem no meio disso. Satanás é só mais um. Todos os principados e potestades do bem e do mal, todos, tudo, todas as criaturas debaixo desse poder de Jesus. Criaturas nos céus e todas as aqui da terra que você acha que mandam, e sem elas a sua vida está perdida. E você diz, ou a gente elege essa pessoa, ou as nossas pautas estão acabadas. Nem. Os homens não passam de um sopro. Um sonho, e Nabucodonosor enlouquece 7 anos, fica comendo grama, com as unhas maiores do que as das águias, vira um bicho. Uma visão, e Belsazar fica louco de pânico, de pavor, com os joelhos tremendos. É uma expressão divina. E os homens caem estatelados, mesmo os profetas. Como Ezequiel diz, eu caí como morto. Como Isaías, como João diz, e quando eu vi, eu caí como um morto. Tive que ser acordado, despertado da catatonia, do pânico do que eu vi, de tão glorioso que era. E ele está acima de todo principado, potestade, poder. Está aqui acima de tudo, acima de todos. Principados, potestades, poderes. Eu acho isso extraordinário, porque ele vai descrevendo as formas de poder. Ele é o Kyrios, que está acima de todos os outros senhores, é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, acima de poder e de domínios, de fenômenos, de biomas de poder, de portais, de fenômenos tão poderosos que a gente não consegue nem descrever, mas que estão sob ele e que existem nele. E ele também ganhou o nome acima de todas as coisas que se possa referir, não só na terra. E quando Paulo escreveu isso, quem estava governando era Calígula. O que ele está dizendo é: ele recebeu poder acima do poder do Kaiser, do Calígula, do César, do Dominus, do Kyrios, dos déspota romano, acima de tudo. Isso é uma declaração política, com P maiúsculo, não é partidária, mas é política. Porque quem quer que dissesse que um carpinteiro de Nazaré tinha recebido do Deus dos deuses, que tinha poder acima de todos os poderes cósmicos, diante de quem Zeus era um engraxate, ele estava reinando acima de tudo na terra, e o maior poder da terra era o imperador romano. Então, já é uma declaração de relativização política imediata e absoluta. Tem gente que acha que dá para pregar o evangelho sem tocar na dimensão política. É impossível. Os apóstolos todos morreram por causa da dimensão política, porque eles não estavam falando de política pequena, romana, do Senado, nem nada, mas quando eles diziam que só Jesus era o Senhor, era o Kyrios, ou Kyrios, era o Senhor dos senhores, ele fazia uma declaração insuportável, como diante dos judeus.
Quando perguntaram, tu estás dizendo que tu és o Filho de Deus? Ele diz, tu dizes. Eu não falei nada. Mas você vai ver os anjos dos céus subindo e descendo na volta do Filho do Homem, enquanto ele vier na sua direção. O que é isso, senão a declaração de que aqueles poderes todos ali eram de extrema e total pequenez e relatividade. Ele diz para as autoridades judaicas e para Pilatos: nenhum poder você ou vocês teriam sobre mim se do céu não lhes tivesse sido concedido. Quando Pedro pegou aquela espada no ímpeto tosco, que não entendeu nada do que Jesus falou, que aquilo ali era uma ironia, era um sarcasmo divino, já que estão dizendo que eu sou e ando com malfeitores, para cumprir a profecia que também diz ele será contado com os malfeitores, é o que eles pensam de mim. Alguém aqui tem espada só para a gente fazer uma cena, um presépio? Aí Pedro levou a sério, aí pegaram duas, tem duas adagas aqui. Jesus disse, não, cara, eu não precisava tanto, vocês não veem que eu estou ironizando com vocês? Basta, chega! Era só cenografia. Mas para aqueles discípulos que ainda hoje pensam que a gente precisa de espadas como cristãos para nos defendermos, ele está dizendo, vocês não entenderam nada, eu estou acima de todo, principado, potestade e poder de todas as naturezas, os da terra, aqui, do Império Romano, para todos os outros níveis de poder constituído, todas as formas de domínio, de controle deste século, desta era, deste mundo, mas também do vindouro e das camadas e dimensões indiscerníveis e incontáveis, porque o Pai pôs todas as coisas. O Pai pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, que não é essa casinha, não é esse sanitário de crentes, não é o hospício, não é o clube religioso que você frequenta, é o corpo de Cristo, que é feito dos que você conhece, alguns deles, e é feito de um monte de gente que você nunca viu nem verá, que nunca botou o pé dentro de uma agremiação, nem colocará. O corpo de Cristo não é eclesiástico. O corpo de Cristo é como o trigo no mundo. Quando perguntaram onde é que isso se concentra, onde é o campo, onde o joio nasce junto com o trigo e cria esse engano. Jesus não disse, o campo é a minha igreja, onde haverá joio e trigo. Não, ele disse, o campo é o mundo. O mundo está cheio de trigo, não é porque esteja cheio de cristãos. Quando ele disse isso, não tinha cristão no mundo, e ele já olhou e disse, o mundo está cheio de trigo. Ele levanta os olhos um dia, Mateus diz isso, capítulos 10 e 11, 12, ele chega e diz, olha, os campos estão brancos na terra inteira, mas faltam obreiros, que o mundo está cheio, está branco para a colheita do trigo. O mundo inteiro. Jesus nunca fez as coisas ficarem pequenininhas, nunca adensou nenhum grupo dizendo só vocês são isso. Ele sempre esparramou. É o sal na terra que desaparece, que ninguém vê, mas dá gosto. É essa luz que ilumina, que às vezes você não sabe nem de onde a claridade está chegando, mas você está andando.
É esse fermento que vai se miscuindo na massa, que vai alterando para o bem, quando é assim. O corpo de Cristo é como os antigos pais da igreja disseram, como Tomás de Aquino disse, que a igreja visível, formal, escrutinável, quantificável, tem muitos aos quais Deus não conhece. E Deus tem muitos aos quais a igreja nunca conheceu nem conhecerá. Porque o corpo de Cristo, esse é aludido por Paulo, que é feito de gente em todas as dimensões. Como o escritor de Hebreus diz que o corpo de Cristo não é só feito de gente imediata que crê nele, que compartilha a fé, é também. Mas Paulo pensava naqueles que estavam para além do imediato, como Jesus. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que vocês nem conhecem, nem sabem que existe. A mim, ele disse, não a vocês, a mim, me convém conduzi-las, e eu vou pastoreá-las. Vocês admitindo, não admitindo, enxergando, não enxergando, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco que vocês enxergam e querem reduzir tudo a ele. O escritor de Hebreus diz que a gente faz parte da infinita, incontável assembleia multidimensional, assembleia universal. Sou membro desse corpo de Cristo, formado de todas as criaturas, não só humanas, do primeiro homem ao último, mas formado por todas as inteligências do universo, dos multiversos e das muitas dimensões, fazem parte desse corpo de amor, de glória a Cristo. O que o escritor de Hebreus também chama de incontável nuvem de testemunhas. O que ele chama de o Monte Sião, temos chegado à glória. Ele usa uma expressão arquetípica, simbólica, humana, para designar essa entrada. João chama de Nova Jerusalém, que não tem nada a ver com essa capital da morte, da guerra, da escravidão, do ódio, que eu já visito desde a década de 70 por causa de história, arqueologia e de conhecimento, nunca por causa de nenhum tipo de magia. E vou e devo voltar daqui a pouco outra vez, porque eu gosto de ir lá para aprender a história. Mas eu não vou lá para ficar melhor. Eu fico melhor todo dia aqui sozinho, no meu quarto, amando, vivendo como Jesus mandou. Acima disso. Acima de todas essas coisas. Isso já deveria ser bastante, né? E eu deveria ganhar aqui uma outra visão do que é a igreja, do que é corpo de Cristo. De todos esses que se reúnem, a igreja são os que são chamados para esse ajuntamento da adoração. Aí o Apocalipse diz que são milhões de milhões, trilhões de trilhões, as criaturas que louvando, adorando. Essa é a grande igreja, e que inclui a própria criação, o canto das estrelas, o movimento dos astros, a loucura dos buracos negros, a dobra do espaço-tempo, dos buracos de minhoca, a indiscernível massa negra em expansão, uma quantidade enorme de dimensões
que a gente, pela física, constata na teoria, e no micro-universo a gente enxerga o empirismo dessas manifestações, mas que correspondem a realidades completamente singulares, que estão para além da nossa própria compreensão. Tudo isso faz parte desse corpo de criação, corpo de Cristo. Não é feito só de pessoazinhas que foram ali se batizadas. Tem algumas que se batizaram e são membros do corpo de Cristo. Tem outras que Pedro diz que são como porcas lavadas no batismo, mas que vivem na lama. Não aconteceu nada com elas. Não mudaram, não nasceram de novo. Não foram regeneradas. Portanto, não fazem parte do corpo de Cristo, embora façam parte desta igreja política, votante, cheia de ódio, cheia de ídolos, cheia de homens adorados, de ideologias, de cultos, de esperanças humanas tão idolatrizadas que eles não confiam mais na soberania de Deus e acham que é o próprio braço deles é que lhes traz o poder contra tudo que você lê de ponta a ponta na Escritura, contra aqueles que acham que o meu braço é que me garante o poder. Saia dessa mentira. Tem alguém que está para além de tudo que você imaginou, você ainda vai aprender isso com a força com a qual eu aprendi para sempre. Aqui mesmo em Efésios, você vê no capítulo 2, no verso 2, Paulo outra vez aludindo ao príncipe da potestade do ar, ao espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, ele está falando dessas camadas sobre as quais eu já aludi há pouco, assim como, de novo, aqui no capítulo 6, no verso 12, ele afirma: porque a nossa luta não é contra carne, não é contra corpo, não é contra Lula, não é contra Bolsonaro, não é contra Putin, não é contra Noriel Ortega, não é contra o Maduro da Venezuela, nem é contra o príncipe El Salmão, lá da Arábia Saudita, não é contra o Bashar al-Assad da Síria, não é contra o Ayatollah do Irã, não é contra nenhum maluco do mundo, não. Eles são só bonecos da representação. Eles são marionetes? Não. Cada um deles tem livre-arbítrio, cada um deles é culpado pelo erro que escolhe, pelo que a boca fala, porque a boca não fala à toa, a boca fala do que está cheio o coração. É o que Jesus diz. Não adianta essa história de dizer a boca não presta, mas o coração é bom. É mentira. Eu te repreendo em nome de Jesus, seu mentiroso, sua mentirosa. A boca fala do que está cheio o coração. Não adianta você ficar com o manequim. A pessoa decide, escolhe, tem livre-arbítrio, tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Porém, acima dela, existem influências com as quais ele se identifica, essa pessoa. Quem se identifica com o ódio, se identifica com as forças do ódio espiritualmente. Quem se identifica com a mentira, se identifica com as forças espirituais da mentira, do pai da mentira. Quem se identifica com a indiferença para com a morte, está profundamente identificado com aquele que é o homicida desde o princípio e é filho do caminho de Caim, que matou o seu irmão. Aquele que se identifica
com a arrogância do seu poder, está identificado com aquilo que o diabo tem a oferecer. Faz negócio comigo, aceita os meus princípios, curva-te diante das minhas ideologias e tudo isso eu te darei. Se tu se submeteres ao meu projeto, não vai te faltar nada e eu te darei, você vai ter tudo que você sonhou e ambicionou. Se você fizer essa genuflexão para a minha proposta, que é a proposta do mundo, do qual eu sou o príncipe, do mundo que jaz em mim, que está sepultado na sepultura que eu sou para a terra. Faça isso, eu te darei o poder que eu recebi e transfiro para você. Aí você não precisa invocar essas forças. Tem gente que nunca invocou nem invocará. Mas tem gente que pensa que satanismo é ficar invocando Satanás, que é ir para um culto de origem meio estranha, ou de seres e deuses ambivalentes. Também, certamente pode não fazer bem, como faz um mal miserável. Ir para esses cultos onde vocês só cantam o ódio. Vim, cheguei, pisei, matei, passei por cima, atropelei, pisei para a glória de Deus. É Cristo! E marcham, e marcham, e marcham, e pisam, e com raiva. Ninguém serve, ninguém se entrega, ninguém ama, todo mundo quer dominar, todo mundo quer controlar. Esse é o espírito de Satanás, ele é que quer isso, ele é o dominador deste mundo tenebroso, é o príncipe dessas forças malignas. E ainda que você não use o nome do diabo, ainda que você esteja dizendo Jesus, me ajuda, Jesus, a ter vitória sobre os meus inimigos, a quem eu abomino porque eles te abominam, eu os odeio porque eles te odeiam, e eu os rejeito porque eles te rejeitam, e eu os quero definhar porque eles não querem te servir. Faça essa oração e eu digo, você estará invocando Satanás, não o Espírito de Cristo. Essa é uma oração que Jesus nunca fez e nem deixou fazer. Quando João tentou fazer, ele disse, não faça isso. Está lá em Lucas 10. Meu Deus, o evangelho está cheio disso, mas quase ninguém entende, não quer. Jesus tira esse bloqueio da mente para as pessoas entenderem. Por outro lado, tem gente que não invoca o nome de Jesus. Ou porque não sabe, ou porque ficou traumatizado, ou porque é muito honesto. E diz, eu não vou misturar o nome de Deus com um projeto para ganhar dinheiro. Não vou pedir a Jesus que me dê essa grana. Não vou. Eu vou pedir a Ele que me ajude a ter saúde, a trabalhar, a fazer a minha parte. E a ser inteligente em relação às legítimas oportunidades. O mais é consequência, mas eu nunca pedirei a Deus para ficar rico, eu sempre pedirei a Deus para ser próspero, de alma, de espírito, e para que não me falte nada, para que eu tenha o pão, a minha casa, para que as necessidades contratadas na minha vida sejam cobertas, sejam supridas. Como disse Paulo, tendo com que comer e beber, um telhado na nossa cabeça, estejamos satisfeitos, o mais é bônus. E tem gente que não usa o nome de Deus para nada disso, por respeito. Eu respeito profundamente essas pessoas. Por exemplo, quem faz política sem meter o nome de Deus em nenhum momento.
como a minha amiga Marina Silva, crente, crente, crente de doer. Mas você nunca vai ver a Marina usando o nome de Jesus para pedir voto, para tentar manipular ninguém, falar mal de ninguém. Como ontem eu vi o Ciro Gomes repreendendo a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que, para imitar o Bolsonaro, fez lá um jargão, Deus acima de tudo, e Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, um negócio desse aí da campanha lá do Bolsonaro. Aí ela falou, e Deus movendo o coração do Lula. Aí o Ciro, com razão, disse, Gleisi, se nós chegamos até aqui sem apelar para o nome de Deus, isso é tomar o nome de Deus em vão. Por favor, não faça isso, minha irmã. Vamos tratar o nome de Deus com reverência o tempo todo nessa eleição. Isso é para os outros. Isso é para os crentes sem temor de Deus, sem nenhuma reverência para com o santo nome do Senhor. Ficam misturando com idolatria, com ideologia, com fanatismo político, com ódio, com raiva, jogando o nome de Jesus na lama, pisando na pocilga, colocando Jesus no meio desse chafurdamento, como se ele fosse uma bandeira a representar algum projeto ideológico. Tudo isso nas igrejas, conclamados em nome de Jesus, para vencer o diabo, para vencer o comunismo, para vencer o espírito gay, o espírito LGBT, o espírito não sei o quê. Enquanto isso, eu estou sabendo dos pastores que já pensaram até em suicídio porque os filhos se manifestaram gays e lésbicas ou trans. E agora, nesses últimos 4 anos, por incrível que pareça, com todas as políticas contrárias, de costumes, aumentou o grupo LGBTQIA+, mostrando que repressão não muda nada. Não muda nada. Pode, no máximo, inibir pessoas, mas, graças a Deus, nem a inibição essa política conseguiu causar, porque esse povo já ganhou uma consciência que não vai ser ninguém dizendo isso ou aquilo que vai apavorar. Já tem gente o bastante no Brasil para não se acovardar, nem se intimidar, nem se encolher. Mas ninguém precisa usar o nome de Jesus. Política é para ser feita em nome do homem, pelo homem, para o homem, por causa do homem e com a inteligência humana e com a justiça e a honestidade necessária para que não sejamos diabos manipuladores e perversos, controladores das consciências mais fracas. No espírito do Evangelho é assim, se for diferente, escuta aqui, olha para mim, está olhando? Se for diferente, você está lidando com principados e potestades do mal. Invoca o nome de Jesus para as tuas causas políticas, do tamanho do teu umbigo egoísta, e o espírito que vai atuar no teu pastor, na tua igreja, na tua comunidade, na tua vida, não será o Espírito Santo. Isso eu te garanto. Não será o Espírito Santo. Será o espírito do mundo. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência ao Evangelho, que é amor, amor por mim mesmo, amor pelo próximo, amor por Deus no próximo, amor pelo próximo diferente, amor pelo próximo herege, amor pelo próximo estranho, amor pelo próximo diametralmente oposto de mim ou das minhas convicções, amor por todo outro ser humano,
por quem Deus entregou Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores, amor por todos, sem acepção de pessoas, como é o amor de Deus, amor pela criação, amor pelas árvores, pela água, pelos fungos, pelos insetos, pelos animais, pelo ar, pelas nuvens, pelo universo, pelo paraíso que é esse planeta lindo que nós estamos destruindo, desmatando, queimando, arruinando, gargalhando e ainda chamando de a porra da árvore, numa blasfêmia contra a criação de Deus. Horrível. Vai brincando disso, que você não precisa invocar a Satanás, porque você já vai estar debaixo do príncipe da potestade do ar. E eu vou parar aqui hoje e vou continuar amanhã, porque você está pensando que eu vou parar aqui, não vou não. Eu vou passar boa parte dessa semana, se quem não quiser vir, nem venha, mas eu vou explicar para você a relação inafastável entre principados e potestades do bem ou do mal e as nossas escolhas humanas na carne, no sangue, no mundo e na sociedade. E como não dá para criar uma dicotomia, não dá para dizer eu vivo passando sem nenhuma gota de nada disso em mim. Sou puro, passo pela terra levitando. Isso só pode ser um menino, uma criança, um infante do Henrique do Evangelho. Mais religioso do que o do Evangelho, porque quem é do Evangelho já entendeu as coisas. Como não há dicotomias e separações, está tudo interconectado. Mas eu vejo pessoas que não entenderam ainda, quando Jesus diz em João 13, que quando ele lavou os pés dos discípulos naquela última ceia, chegou na vez de Pedro, aí Pedro ficou olhando, falou, não, os meus pés não, tu nunca vais lavar os meus pés. Aqui não. Pode lavar o dos outros. O meu pé, tu não vais lavar jamais. Jamais. Aí Jesus disse, bom, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Porque eu estou ensinando algo que é uma espécie de batismo do serviço, batismo da diaconia, batismo de ministério, que no grego significa servir, é o trabalho do servo, daquele que está pronto para ministrar, para servir, para acolher, disponível. É o trabalho do garçom da vida. Eu sou o garçom da vida, eu não vim para ser servido, mas para servir. Vocês também. Você não quer fazer parte? Aí Pedro disse, já que é assim, então me dá logo um banho inteiro. Aí Jesus disse, não, Pedro, deixa de ser exagerado. Exagero não melhora você diante de mim. O que te melhora diante de mim é a obediência segundo a proposta da moderação do Evangelho. Mas se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Eu acho isso uma das coisas mais fantásticas, por uma razão, por muitas razões, mas eu só quero ressaltar uma delas, a mais simples de todas. E tem a ver com o que eu estava dizendo, com o pessoal que acha que pode passar pela Terra levitando, sem participar das decisões que mudam o mundo para o bem ou para o mal. E que eu, como um cristão, tenho o dever de consciência de participar da melhor maneira que eu puder, segundo a melhor coerência que eu encontre com o espírito do Evangelho, que é amor, justiça, misericórdia, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole, domínio próprio. Esse é o espírito do Evangelho. O que não é
pode falar de Jesus o dia inteiro, mas não tem nada a ver com Jesus. A gente não identifica o Espírito de Cristo pelo nome Jesus, mas pela prática ou não da iniquidade, pelo compromisso ou não com a justiça e com o desejo de salvar, melhorar e trazer a vida humana para um nível de igualdade mínima, razoável, para que todo outro ser humano, cada outro irmão próximo, viva com o mínimo de dignidade que eu quero que cada um dos meus filhos, meus netos e eu mesmo gostaria de viver. Então não precisa invocar o nome de ninguém. Mostra-me a tua fé cristã sem as práticas das obras do amor no Evangelho, na vida. E eu, com as práticas das minhas obras de amor, mesmo sem falar em fé, mesmo sem falar em Deus ou no nome de Jesus, eu te mostrarei pelas minhas práticas a verdade da minha fé. E Tiago, irmão de Jesus, que foi quem falou isso, era tão radical com relação a esse assunto, que ele perguntou aos cristãos: vocês creem que Deus é um só? E o que ele disse? Fazeis bem, garotada. Fazeis bem. Sabe por quê? Porque até o diabo crê e treme. Foi o que o Tiago disse. Para esse pessoal crente que pensa que não tem nada com o diabo, porque não fica invocando o nome dele. Mas quando invoca o Espírito, que não é o Espírito de Cristo, se não for amor, não é o Espírito de Cristo, é o Espírito do mundo, é o Espírito do príncipe desse mundo. Que está aí, não tira o teu livre-arbítrio, nem a tua soberania. Mas à medida em que você vai amoldando o seu cérebro, os seus princípios, e você vai coadunando as suas perspectivas mentais, o seu olhar, a sua projeção, as suas escolhas, os seus sentimentos e as suas emoções, com os sentimentos dos principados e potestades malignos, você não precisa invocar nada, porque você já faz parte. A sua vida já é uma oração. Pelas obras, você já está expressando a sua não fé no Evangelho. Pelo que sua boca fala, que é o que está cheio no seu coração, pelo que suas mãos fazem, determinando suas ações, pelas suas escolhas de caminho, de vereda, determinando quais são os seus pensamentos, e pelas suas atitudes que expressam completamente, negativamente sua arrogância, sua soberba, sua vaidade, seu supremacismo. E aí, se você vive assim, não precisa, pode até dizer, o diabo não existe. Ele vai dizer, legal, porque fica mais fácil de eu agir na tua vida. O diabo que não existe é aquele que tem mais facilidade de se manifestar na vida humana. O segundo com mais facilidade de se manifestar é aquele que existe em tudo e que passa a ser a razão da vida, do medo, da existência, do pânico e da doença mental de milhões de pessoas na Terra. Jesus, eu falei demais até essa palavra, que não é nova, mas que eu faço questão de explicar, porque tem bebês, tem infantes aqui, tem gente novinha chegando que não sabe discernir uma mão da outra, perdidos, indo nos gritos, nas convocações, sem reflexão, com medo de errar, às vezes agindo até contra o próprio coração,
que diz outra coisa, que pede outra coisa, que crê noutra coisa, mas eles não sabem se defender em relação ao que eles mesmos creem e por isso se submetem às crenças impostas contra a consciência e praticam o mal que eles próprios não gostariam de ter realizado. Eu te imploro, eu peço que tu liberes, como tu dissestes aos teus discípulos, quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Para com isso! Ou porventura não sabeis que se eu quisesse, eu poderia invocar e meu pai mandaria 12 legiões, não são 12 apóstolos. Para cada um de vocês, 12 legiões de anjos, feitas de 6.000 anjos, poderosos como bombas atômicas. 12 vezes 6.000. Bastava eu dizer, pai, eu não quero. Eu não quero ser salvo da cruz por anjos. Eu quero ir para a cruz se tiver que ir, por causa da consciência humana e do pecado humano. E não há meios de eu não ir para a cruz, porque vocês são levados, são empurrados pelos pastores da morte, pelos sacerdotes do oportunismo, que vão definir que eu morrerei. Como continuam a crucificar o Filho de Deus milhares de vezes a cada novo dia e a cada nova geração, Jesus é morto outra vez pelas nossas escolhas contra o Evangelho. Eu peço que tu abras o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém.